morte. Rogo-te que venha e me ponha as mãos para que a sare e viva. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos que tinha fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe proveitando. Isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás daquela multidão e tocou na sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? E ele olhou em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Somente esses versículos. Eu me apeguei muito com a palavra cura que o irmão Dilon falou a mim. E vamos analisar um pouco dessa história, porque aquela mulher, a qual Marcos não se preocupa em colocar o nome, em dar identidade, ou até em dar importância naquela mulher na história, Marcos deu uma ênfase e falou que ela procurou vários médicos e não melhorava, mas pelo contrário, ela piorava. Isso é um ponto importante, porque existem problemas que só Deus pode resolver. Não adianta buscar solução em homens. E a gente observa que ela teve uma fé tão grande que ela pensou: se eu tocar somente nas vestes, eu serei curada. Mas ela arriscou a própria vida. Ela tinha risco de morrer. Porque os judeus, as mulheres que tinham esse problema de saúde, de fluxo, eram consideradas impuras. Ou seja, ela indo, arriscando a multidão para tocar nas vestes de Jesus, estava arriscando a própria vida. A Bíblia não fala, mas eu imagino aquela mulher, porque o autor Lucas, ele diz que ele não diz que a multidão tocava em Jesus, ele diz que a multidão apertava. Em algumas traduções, dizem que a multidão apertava por todos os lados. Eu imagino que não tinha espaço para a mulher passar, para a mulher tocar em Jesus. E quando a gente vê um monte de multidão apertando Jesus, eu imagino aquela mulher indo por baixo, descendo, até tocar na orla. Então é importante analisar, porque não eram aquelas pessoas que estavam se jogando, eles estavam em pé, se jogando na frente de Jesus que foram curadas. Não, era a mulher que desceu, que foi por baixo. Era a mulher que se humilhou para tocar nas vestes de Jesus. Mas é importante, é muito interessante a gente observar como Jesus encontrou aquela mulher. Porque a gente vê, a Bíblia fala no versículo 21, começando, que Jesus tinha passado, estava na beira do mar, pregando para uma multidão, e veio um dos príncipes da sinagoga, chamado Jairo. A Bíblia fala, pode analisar o texto, a Bíblia fala que Jairo se achegou, se prostrou, rogou e conduziu Jesus até a casa dele. Mas no meio do caminho ele encontrou a mulher. E a mulher, é interessante falar, porque a mulher só pensou: se eu simplesmente tocar, se eu somente tocar, não precisa de muita coisa. Enquanto Jairo chegou, prostrou, rogou
e guiou Jesus, aquela mulher diz: não precisa de muita coisa, é só tocar. A gente não precisa de muita coisa para chegar com Jesus, para receber aquilo que Ele tem para nós. Mas é só tocar. É só tocar. E aquela mulher, ela adorou a Jesus, porque quando Jesus viu que dele saiu virtude, ele perguntou: quem tocou em mim? E aquela mulher, a Bíblia diz que ela se levantou temendo e tremendo. E ela lhe contou toda a verdade. E a Bíblia fala que ela se prostrou e o adorou. Então, não venha só para a igreja procurando um milagre, a cura, não. Porque quando Jesus chama, tem que adorar. Quando Jesus chama, a gente tem que se envolver na adoração. Quando Jesus chama, a gente se prostra. Quando Jesus chama, a gente bota a cara no pó. E é importante analisar, porque aquela mulher é uma das muitas histórias que a Bíblia tem sobre adoração. Eu lembro também do cego Bartimeu, o cego de Jericó, que Jesus passava por Jericó e o cego gritava, clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto a multidão falava: se cale, aquele cego gritava, clamava mais. E a Bíblia fala que Jesus, escutando aquele cego de nome Bartimeu clamando, a Bíblia fala que Jesus parou. Eu acho que a igreja não entendeu o tamanho dessa palavra. Jesus parou. Os fariseus não pararam Jesus. Roma não parou Jesus. Herodes não parou Jesus. Pilatos não parou Jesus. A morte não parou Jesus. Mas um adorador, aleluia, um adorador parou Jesus. A gente vê um paralelo nessas duas histórias. O cego adorava, clamava por Jesus. A mulher veio e buscou a cura e adorou a Jesus. Como eu tenho pouquíssimo tempo, então eu já vou encerrar falando: Jesus tem poder para curar, para libertar, para salvar e livrar de todo o mal. A Bíblia fala que a gente não precisa ter uma fé gigantesca, mas uma fé do tamanho de um grão de mostarda é o suficiente. É a fé que move montanhas. É a fé que faz mortos ressuscitar. Só basta a fé. Só basta a fé. Que possamos seguir o exemplo dessa mulher, onde ela não procurou se jogar em cima de Jesus, não procurou ficar de pé, não procurou fazer barulho. Ela disse: eu vou por baixo, porque só basta tocar para ser curada. Só basta tocar em Jesus para receber um milagre. Só basta tocar em Jesus para receber a bênção. Mas quando Jesus toca, nós temos que ser envoltos em adorar. Quando a gente toca, a gente é curado, mas quando Jesus toca, a gente adora. Então, não vamos cessar de adorar e anunciar a Jesus. Agradeço essa rica oportunidade.